Pergunta do consulente Luiz Augusto. Ele pede inicialmente para o pastor citar o endereço bíblico de alguns textos que ele está informando aqui para nós. Então vamos alternadamente. Pastor, o primeiro texto que ele pede, até para o senhor ler também, é quando o Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um. Essa declaração de Jesus se encontra em João capítulo 10, versículo 30. Então é bom prestar atenção no verbo que acompanha eu e o Pai. O verbo está no plural, somos, indicando duas pessoas distintas, que embora são uma em natureza. Tanto é que os judeus acharam que Jesus blasfemava e se revoltaram contra essa atitude, porque ele dizia que era igual em natureza ao Pai. Também todo o que vem a mim, jamais lançarei fora. Outra declaração de Jesus, que se encontra em João 6,37. Essa palavra é muito oportuna, porque há pessoas que às vezes têm assim uma certa colocação dentro do seu modo de pensar, que os seus pecados têm sido tão fortes, pecados tão feios, que Deus não aceita mais a pessoa. E fica às vezes com o coração impenitente, porque Deus não me aceita, eu errei muito na minha vida. Mas daqui está dizendo o contrário. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E mais ainda, quando ele entrou na casa de Zaqueu, que era um homem coletor de impostos a serviço do governo romano, e os judeus não gostavam que uma pessoa da própria nação estivesse a serviço de outra nação vencedora. E aí fizeram uma acusação contra ele, e esse homem, Zaqueu, levou Jesus para casa, e lá, no momento que ninguém esperava, ele deu um brado e disse: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Jesus, então, vendo a mudança que se operara naquele homem acusado, que agora ele ia fazer uma devolução do que tinha tirado demais, ele então disse: hoje entrou salvação nesta casa. Quer dizer, hoje entrou salvação. Esta pessoa é salva porque mudou de modo de vida, arrependeu-se e está então dentro desse caminho, que é a salvação. De modo que cada um de nós tem consciência dos seus erros, mas aqui tem uma palavra de ânimo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esses são os endereços que o nosso consulente Luiz Augusto Bandeira nos indagou. Tem um último aí, pastor. Tudo que pertence ao meu Pai pertence a mim. Tem a última referência aí, pastor. São 3? Não. Essa última aí. Agora a última é certo, pastor, de denominar-se apóstolo. Certo colocar cartazes de político na igreja. Então temos aqui mais 2 perguntas juntas, numa só. Tem aqui uma pergunta que nós passamos sem ler, que é onde se encontra a expressão tudo o que pertence ao meu Pai pertence a mim. Essa posição está em João 16, versículo 15. Então, repetindo
os endereços, eu e o Pai somos um, João 10:30. Tudo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, João 6:37. Tudo que pertence a meu Pai pertence a mim, João 16:15. E agora nós temos, é certo, o pastor denominar-se apóstolo, é certo colocar cartazes de político nas igrejas. Vamos à primeira pergunta, onde nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a indicação de pessoas que são ordenadas por Deus para fazerem o trabalho de Deus. E ele então enumera essas pessoas como responsáveis para esse trabalho, e ele então declara que tais pessoas especificamente são indicadas. E ele, nessa colocação de Efésios, ele indica tanto o pastor como o apóstolo, mostrando duas ocupações diferentes. E é o que nós concordamos com isso, porque o pastor tem uma posição local. Ele dirige uma igreja, ele tem que velar pelos membros dessa igreja. Já o apóstolo, ele é um itinerante, é uma pessoa que hoje está aqui, amanhã está ali, fazendo um trabalho acessível para aquelas pessoas que não têm uma, vamos dizer, não têm uma morada certa, ou ele é convidado para ir a outros endereços para ajudar essas pessoas. De modo que pastor é pastor local. O dia que ele deixar a direção da igreja e quiser exercer a posição de apóstolo, ele pode fazê-lo, conversando então com a direção da igreja, o outro que tem maiores poderes, e agir. Agora, pessoalmente, um pastor local, ligado à igreja, com obrigações para a igreja, ele ser ao mesmo tempo apóstolo, isso não tem apoio bíblico. E a segunda pergunta, é certo colocar cartazes de político nas igrejas? Não. A igreja deve cumprir sua missão, como diz Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Então significa que cada um de nós tem o dever de cumprir a sua posição de cidadão brasileiro. Numa ocasião de votação, ele vai votar. É uma indicação da submissão dele às autoridades constituídas. Ele pode votar por um candidato e qualquer que ele escolher. Isso é uma livre escolha. Agora, a igreja indicar candidatos para a igreja, para os membros da igreja, através de cartazes, não está correto. Pastor, a pergunta agora é do Antônio, do bairro Estuário, aqui em Santos. Ele fala sobre o domingo, pastor. No Novo Testamento existe registro, pastor, que o domingo é o dia que devemos guardar? Sem dúvida que sim. Primeiro, é necessário que nós consultemos a Bíblia, mostrando no Antigo Testamento, no Salmo 118, tenho mencionado isso repetidas vezes, faz uma profecia aqui que tem ligação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que lê esse Salmo 118, por menor cultura que tenha a respeito da Bíblia, ele não vai ignorar essas palavras que são posteriormente citadas pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 21, versículo 42. Mas vamos ler primeiro o Salmo 118, onde aparece aqui no versículo 22, seguindo-se até o 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos
e alegremo-nos nele. Ora, então, qualquer pessoa que tenha assim um conhecimento mais achegado à Bíblia Sagrada, não ignora que essa citação, a pedra, tem uma referência à pessoa de Jesus. Só lê o capítulo 4 do livro de Atos, quando o apóstolo Pedro fez uma declaração enfática diante da multidão que julgava que ele, Pedro, tivesse curado um paralítico. Entrou com esse homem paralítico andando, pulando dentro do templo e todos atônitos ligaram a atenção para Pedro. E Pedro disse: por que olhais para nós como por virtude nossa tivéssemos feito este homem andar? É em nome de Jesus Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, referindo-se aos líderes judaicos religiosos. E aí está então o próprio Pedro definindo que Jesus é a pedra. Agora, a pedra foi rejeitada. Está aqui em Mateus 21, 42, Jesus refere-se ao dia em que ele foi preso, julgado pelo Sinédrio e foi sentenciado com a morte. E dali então esta pedra que foi levada, rejeitada, tornou-se cabeça de esquina, situação que se deu com a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Vou ler então em Mateus 21, 42. Diz Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Então aqui está o apóstolo, o próprio Jesus Cristo, se definindo como a pedra que foi rejeitado pela liderança, sentenciou Jesus à morte, e Jesus, numa sexta-feira, foi então condenado. Sua morte se deu mais ou menos ao meio-dia. Até às 3 horas da tarde ele ficou com seu corpo pregado na cruz. Das 3 em diante começava um novo dia, quando os judeus, a partir então da tarde de sexta-feira, começavam a guardar o sábado até domingo, no dia seguinte. E Jesus então foi o corpo dele solicitado por José de Arimateia e Nicodemos, que pediram a Pilatos. O corpo foi cedido. Jesus foi sepultado no sábado, passou a tarde, a noite, domingo pela manhã, de acordo com Marcos 16, 9, Maria Madalena foi ao sepulcro e, para a surpresa dela, encontrou o túmulo aberto e não encontrou então o corpo do Senhor Jesus. Diz aqui o texto bíblico que ela encontrou então o túmulo aberto e disse: e Jesus, diz o texto bíblico em Marcos 16, 9, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por elas, não o creram. E depois manifestou-se outra vez a 2 deles que iam no caminho do campo, que são em Lucas 24, quando os 2 caminhavam para Emaús. E nós então encontramos, já agora, no livro do Apocalipse, capítulo 1, João, o escritor do 4º Evangelho, fazer referência a este dia da ressurreição do Senhor.
Jesus Cristo denominando dia do Senhor, Curiaque Emera, no dia 1º da semana, que é dia do Senhor, referindo-se à vitória de Jesus sobre a morte. Este é o dia que fez o Senhor. Vou ler o texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Que dia foi este? O dia do triunfo de Jesus sobre a morte. Ele ressuscitou no 1º dia da semana, apareceu aos discípulos, mostrou-lhe as mãos, eles estavam meio incrédulos, estou citando Lucas 24, 36 em diante. Jesus mandou que eles o apalpassem, visse que um espírito não tinha carne e ossos como ele tinha, mas eles estavam tão emocionados que eles ainda estavam duvidando. Jesus sentiu isso e perguntou: tendes alguma coisa que comer? Trouxeram-lhe um peixe assado, um favo de mel, que ele comeu diante deles. E aí está então o que diz aqui: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele se refere ao 1º dia da semana como domingo, que é o dia do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Muito bem, aqui nós temos perguntas, pastor, do consulente João Paulo. Primeiro, pastor, o que são igrejas neopentecostais, pastor? Nós temos no Brasil épocas distintas de surgimento de igrejas. Por exemplo, as igrejas consideradas tradicionais, citando alguns exemplos, metodista, presbiteriana, batista e outras igrejas assim de menor realce, elas deram início à pregação do evangelho aqui no Brasil. Foram os primeiros que chegaram perseguidos, alguns foram mortos. A igreja congregacional também estava no meio. Primeira escola dominical fundada aqui no Brasil foi nesta igreja congregacional. Agora, posteriormente, depois de 1910, começaram a chegar os pentecostais. Chegou 2 missionários suecos que vinham dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos estava vivendo um clima de despertamento. Então eles começaram a passar aqui para os brasileiros esse avivamento que tinham dele participado lá nos Estados Unidos. E com o tempo, então, formou-se a Assembleia de Deus aqui, chamada Assembleia de Deus no Brasil. E esses missionários andavam por todo lado. Eles não tinham riqueza para se manter, às vezes sentavam-se nas praças lá do estado do norte, chamado Pará, capital Belém, e ali se alimentavam de mangas. E esse Daniel Berg tinha uma colocação missionária no sentido de correr a cidade e distribuir folhetos, vender bíblias. E aí mantinha-se contato com as pessoas, porque era coisa rara na ocasião. E aí então foi se formando a primeira igreja lá em Belém. De lá, pessoas há, como ainda hoje no Brasil, muitos nortistas, como se costuma dizer, moradores que vieram aqui para os estados do Sul, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e fizeram aqui sua morada. São Paulo tem muita gente do Nordeste já alojado aqui, com filhos, com netos, bisnetos, estão com a sua vida formada, embora tenham parentes no Norte. E aí, cada um que se convertia vinha aqui para São Paulo e trazia a nova informação da igreja agora conhecida como Assembleia de Deus, desde que não havia. Então aqui a cidade de Santos foi pioneira
nesse campo no estado de São Paulo, daqui de Santos, que subiu para São Paulo. E aqui, então, deu início o trabalho em São Paulo, daqui para outros estados aqui do Sul. E há um livro que tenho em casa, que fala da colocação dos evangélicos no Brasil, a entrada deles, e declara que a Assembleia de Deus é a única igreja que nessa mudança de pessoas, de parentes para regiões do Sul, chegou-se a um ponto que havia em cada cidadela, pequenas cidades ainda, com vilas, com vezes, sempre havia ali um pequeno salão da Assembleia de Deus, que estava espalhado por todo o Brasil. E hoje nós sabemos que o movimento pentecostal tem alcançado um número avultado em todo o Brasil. Posteriormente vieram outras igrejas, como a Igreja Universal, e o movimento que também veio em seguida, chamado neopentecostal. Eu não diria que este movimento neopentecostal é uma seita, mas que tem se excedido nas suas manifestações, alegando a ação do Espírito Santo. Às vezes são pessoas de pouca cultura, trabalhadores assim, braçais, que em falta de um dirigente, eles aceitam a palavra, como não tem outro melhor preparado, eles tomam a direção, e às vezes sem poder interpretar corretamente a Bíblia. São pessoas honestas, sinceras, tementes a Deus, mas que exageram. Se eles tivessem lido, a princípio, o capítulo 14 de 1 Coríntios, teriam visto lá que o apóstolo Paulo dá conselhos como se deve ocorrer as manifestações do Espírito. Até o dom de profecia fala em 2 ou 3, e cada um por sua vez, desde que haja intérprete. Não havendo intérprete, esteja calado. Fale consigo mesmo e com Deus. E são poucos os que aceitam essa orientação. E às vezes se alegam dizendo assim, eu não pude me conter. Isso não é verdade. Está escrito ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você tem uma identidade pessoal que domina o seu corpo. E você pode agir conforme a ordenação interior do seu corpo, porque ninguém sabe o que está no homem, senão o espírito do homem que nele habita. E Deus conhece o nosso espírito, porque também ele é espírito. Então aí está essa pequena diferença, mas partir para uma acusação de se tratar uma seita, não. Pastor, o João Paulo aqui, rapidamente, pastor, ele fala também sobre a questão de uma pessoa quando se desvia. Não é? A pessoa está na igreja, servindo ao Senhor, e depois ela acaba se desviando. Alguns dizem, pastor, que ela se desviou porque ela não foi liberta completamente. Então ela acabou se desviando. O João Paulo, na verdade, ele não acredita nisso, porque ele diz, está escrito que quem está em pé, olhe para que não caia. A pessoa, na verdade, foi liberta, mas se ela não vigia, ela pode vir a cair, sair dos caminhos do Senhor. O que o senhor diz a respeito, pastor? Essa expressão que o nosso consulente usa, Tiago, espírito de morte, não é uma realidade bíblica. Deus utilizar-se de espíritos de morte. Agora, quero dizer o seguinte, que a Bíblia faz menção em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, citação do apóstolo Paulo, ele diz assim, nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então o problema leva aqui já uma situação diferente.
No versículo 2 diz o apóstolo Paulo, tendo a consciência já fechada, que nós temos um vocábulo próprio para usar para uma consciência que não funciona mais, que tudo é normal para essa consciência, diz aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a própria consciência. Cauterizada significa queimada. É uma consciência acostumada a pecar, a pecar, a pecar, que essa pessoa já não sabe distinguir quando está ou não pecando, porque a sua consciência não acusa mais nada. Ele tem dado ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então chega ao cúmulo que nós dizemos aqui, como já disse, dois tipos de apostasia. Apostasia é abandono da fé. Primeiro, a apostasia por aceitar uma doutrina errônea, através de seitas que estão existindo nos nossos dias, e outra, uma pessoa que não tem domínio sobre o seu corpo, apetites sexuais. Se deixa levar e aí não tem parada, não para mais nessa solução. Então aí é uma questão mais pessoal de apostasia do que propriamente uma manifestação de espírito de morte.